verdade mesmo, falando francamente, terrível e bizarro é saber que o Senhor, aos seus filhos, os primeiros 7 anjos do Senhor, Ele queria dizer e falar assim: olha, meu filho, se alguma coisa der errado, é o seguinte, coloque as suas mãos sobre a cabeça. E se algum dia houver alguma informação, um boato de querer te acabar, o seu processo exterminar com a sua semente e qualquer coisa que te pertence, você verdadeiramente serás pai, filho, filho, pai, mãe, filha, filha, mãe, neto, vô, vô, neto, neta, vô, vó, neta. Serás família, crianças, filhos, filhas, adolescentes, adultos, homens, mulheres, velhos, velhas. Tu será Deus, vixe, coloca assim, tu fala assim, sim, meu coração, que você nunca vai coisar o fim do segredo da vida do seu pai, que às vezes no princípio eu já fui um negro, um príncipe africano, e já me transportei lá para a Europa e fui um loiro galego, e você vai guardar para sempre, meu filho. Os olhos azuis e verdes e castanhos e toda a cor. E ele falava, sim, meu pai. E vinha um outro e dá a benção também, o próprio Deus. De maneira que, quando vemos lá aquele mistério lá, vemos que verdadeiramente o Senhor é justo. Justos são os juízos do Senhor. E o Deus que se preocupa em trazer decência e ordem. E não é nenhum segredo e mistério, meus irmãos, que o próprio anjo Israel demonstrou ser capaz de estabelecer um só reino, assim como os romanos e todos os impérios e antecessores de poder, reis e líderes, provou ter só um mundo só para eles e manter o equilíbrio e viver em paz sem precisar de nenhuma outra coisa. E verdadeiramente o servo de Deus, o Davi, falou, sois deuses, com D minúsculo, porque Deus falou, fora de mim não há Deus. Fora de Deus não há Deus. Porém, dentro de Deus existe Deus. Sabe por quê? Deus em D minúsculo, que são os filhos de Deus. Dentro de Deus existe o primeiro, chamado o arcanjo Miguel. O segundo é Gabriel. E o terceiro vem a ser o anjo Israel, o irmão mais problemático, mais coisa do Israel. E quarto é o Ismael, e vem a sequência do quinto, e ele se mudando ali, quando ele dá permissão da humanidade, aquele ali é não sei o que, alguma coisa de uma porcentagem, e Deus ele faz um mix assim de uma coisa terrivelmente maravilhosa, de controle de tempo em dimensões, em segundo de milésima, assim, tudo, e ele controlando, e tudo estando selado e bem comportado, segundo o seu desígnio e a sua vontade. Porque a mesma forma que o Lúcifer conspirou contra Deus e quis ser semelhante a Deus, Deus falou assim, olha meu filho, quando eu te criei, eu coloquei permanências eternas em você. Permanência. Desígnio. Vamos falar querubim ungido. Trata-se de uma aparência de jovem de 15 a 16 anos que tem o objetivo da função de sustentar o trono. E o Lúcifer verdadeiramente, irmãos, ele foi feito diferente, que Deus colocou nele a música, as 7 notas musical. E a palavra também, meu irmão, não é mentira que fala, minha irmã, que ele era padrão simétrico de perfeição. Mas aqui estamos e viemos falar do amor de Jesus Cristo, do poder da glória de Deus. E é o seguinte, meus irmãos, muitas das vezes não é mistério que eu ia assistindo ali aqueles vídeos do YouTube e até mesmo do Facebook, do TikTok, seja lá o que, apareciam uns senhores lá, meus irmãos, dizendo que
era da maçonaria, pensa num povo abençoado. E eles falaram, venha fazer parte de nós, seja um de nós. Olha, se você chegar em algum dia, for num hospital e não tiver atendimento, não tiver médico, você sendo maçom, você vai ter privilégios e vantagens, porque sendo de nós você será bem atendido. Você terá dinheiro, terá fama, terá seus prazeres carnais em termos de mulheres todos satisfazidos e satisfeitos. Mas eu vi isso como uma coisa maravilhosa demais para mim, porque eu entendi, meus irmãos, que tendo o poder deles, os maçons abençoados, que eu respeito e tenho admiração, tendo o poder de controlar a máquina pública de todos os órgãos e secretarias e setores, que é saúde, tudo, e eles usar a máquina pública para dar privilégios e provar que verdadeiramente a ideologia deles é certa, e você chegar a falar assim, verdadeiramente eu aceito que... Mas, meus irmãos, existe também o grau Illuminati. Os Illuminati estão acima dos maçons. Os maçons são servos, porque há uma grande contradição, meus irmãos, lá na entrevista, de que lá no Éden, meus irmãos, houve o primeiro pacto. O pacto em que Adão e Eva comeu da fruta do fruto proibido, e houve o primeiro pacto. E vem o pacto até o nível 33, que é a idade de Cristo. Mas isso é um grande equívoco, não vou falar mentira, é um grande equívoco, porque pacto é uma coisa, chama-se pacto círculo. O que é círculo? Algo que você entra dentro e não tem como sair, meus irmãos. Só vai entrando para dentro como um pentagrama, se condicionando em pactos e fechando. Agora, ciclo é diferente. Ciclo, temos também os ciclos solares e os ciclos lunares, algo que inicia e começa perfeitamente. Pacto e acordo é diferente. Então eu acredito, meus irmãos, que naquele tempo lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tiveram na verdade o primeiro acordo, que eles não tinham consciência racional das consequências. E alguns líderes, grã-mestre, maçom e até mesmo Illuminati ou que seja lá satanistas, eles têm usado isso como pacto. O primeiro pacto é mentira, não foi o primeiro pacto, o primeiro acordo, porque acordo quando você tem um acordo com uma pessoa e você chega a falar para ela assim, olha, estou saindo prejuízo, não estou gostando, minha irmã, é o seguinte, eu estou fora e não quero saber mais desse acordo, para mim está encerrado e fim de papo. É um acordo. E isso é respeitado, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, quando fala pacto, é diferente. Porém, eu venho dizer que Jesus veio e revogou, removeu todo tipo de julgo, maldição. Ele revogou. E eu já fui ajudado e vejo que há uma certa organização. Mas só que, meus irmãos, fica atento, porque quando acontece essa coisa, meus irmãos, imagina só uma hipótese, uma ideologia, de uma possibilidade, de uma ficção, de que quando um patriarca líder maçom tem o direito, a condição de fazer um pacto com o verdadeiro diabo, e ele recebe ali um poder e financeiro de um periférico, de unidades e de grupos e tudo para administrar e guardar. Vemos ali que ele também recebe não digo impossível, mas uma missão de terceirizar o pacto dele. Ele vai procurando ali pessoas do vínculo dele para despanjar esse dinheiro, que é coisa muito mais só de meus irmãos, e vai terceirizando o pacto. E quando está velho, tem que achar um discípulo para passar aquela herança de velho para ele guardar. Mas, meus irmãos, acontece que muitas das vezes tem outras pessoas que também são maçons e são iluminatis de sociedade secreta ou de facções, meus irmãos e meus irmãos, que muitas das vezes mesmo chega ao ponto de mexer, sabe o que? Na herança da morte.
Porque a herança da morte, meus irmãos, assim como a herança do fôlego da vida, que o fôlego da vida é o próprio Espírito Santo, que é o processo de dimensões da cabeça de ouro de Nabucodonosor, do rei dado babilônico, até mesmo os peitos de prata do Medo Persa e vindo terceirizando. Trata-se que a herança da morte, meus irmãos. Oprima o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, que coisa terrível. Só no português vem cumprir e no latim, no português é assim, oprima o primeiro. Aí, o primeiro mata, o primata, olha só, o primata, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Aí quando fala assim, ó, Caim, com C, ó, C-A-I-N, Caim. Mas quando, meu